Nesse vídeo eu vou te mostrar que a sua preocupação, que o seu estresse, que a sua ansiedade e o seu medo do amanhã causados pelo ato de cuidar de um familiar idoso que precisa de cuidados no dia a dia, no domicílio, não é exclusividade sua. E também se você tem algum conflito ou alguma dificuldade no relacionamento com seus outros familiares devido à situação do cuidar, também não é uma exclusividade sua. Milhares de famílias no Brasil e no mundo passam pela mesma situação, porque afinal a população está envelhecendo e envelhecendo precisando de cuidado. E muitas famílias, como pode ser o caso da sua, também não sabem o que fazer diante dessa situação. Com a minha orientação e seguindo o que eu vou te falar nesse curso, eu garanto que o meu método, o cuidado familiar ressignificado, vai te auxiliar a ressignificar o cuidado em família e a transformar os seus sentimentos e a sua forma de enfrentamento diante da situação de cuidar do familiar que você já cuida hoje ou futuramente. Mas esse curso só será útil para você se você presta algum tipo de cuidado direto ou indireto a algum familiar idoso, fragilizado, que precisa de cuidado diário no domicílio, sendo esse idoso seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, alguma tia. E o tipo de cuidado que você presta, ele pode ser direto, que significa que você está ali no dia a dia, na rotina do cuidado, que dá o banho, dá a medicação, dá a alimentação, ou indireto, que é quando você paga um profissional, quando você leva as medicações, leva os alimentos para a residência, ou também leva o idoso para o hospital, para alguma consulta médica, realizar exames. Independente da forma de cuidado, é possível desenvolver a sobrecarga emocional diante dessa situação de cuidar. Ou também, se diante dessa situação você tem algum conflito com algum integrante familiar, tem algum ruído de comunicação, algum mau relacionamento com seus irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos, quem for, esse curso é para você. Agora, se você não se enquadra diante disso, eu peço que você não compre o curso, porque ele é voltado para ressignificar o cuidado para pessoas que estão enfrentando a sobrecarga e a dificuldade de cuidar em domicílio de um familiar idoso fragilizado. Então, se você se identificou com alguma das situações que eu aqui mencionei, sinta-se muito acolhida e bem-vinda, sinta-se em casa para ressignificar o cuidado em família. E antes de explicar um pouco mais sobre o curso e o método de cuidado familiar ressignificado, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história de cuidado em família. Tudo começou quando o meu avô materno faleceu em 2008, de uma forma muito inesperada, e 3 meses depois a minha avó materna teve um primeiro AVC aqui em São Paulo. Antes ela morava no interior e estava em São Paulo à visita, na casa da minha mãe. E aí esse primeiro AVC em 2008 transformou a nossa família, porque deixou a minha avó bem debilitada no começo, precisando de muitos cuidados, precisando de apoio para as necessidades básicas, precisando de apoio para se alimentar, para a higiene pessoal. E a gente contou com uma rede de apoio profissional. No momento a gente não sabia muito bem o que fazer e como fazer. E minha mãe, minha irmã e eu nos tornamos os familiares principais nessa rede de cuidado, porque ela ficou na casa da minha mãe. Então, aos meus 10 anos, eu aprendi a cuidar de uma outra pessoa mais velha do que eu. E aos 10, 11 anos eu aprendi a cozinhar, porque as cuidadoras profissionais tinham algumas faltas nos plantões, e a minha mãe e a minha irmã trabalhavam, minha irmã estudava, não podia faltar na faculdade, então eu acabava ficando com a minha avó, então aprendi a cozinhar para cuidar dela e algumas outras atividades da casa. Eu já fazia, mas de uma forma muito informal, né, por ser criança, eu passei a também ser a responsável para ajudar ali na situação. Os anos foram passando e minha avó melhorou desse primeiro AVC, com muita fisioterapia, muito estímulo, mas a saúde dela foi debilitando. Ela teve outros AVCs, outras complicações de saúde, e aí por um tempo ela voltou para o interior, que ela tinha outros filhos que moravam na mesma cidade. Ela teve um outro formato de cuidado no interior com os outros filhos e depois ela retornou para São Paulo novamente para ir de fato morar comigo, com a minha mãe e com a minha irmã. E quando a minha avó voltou para o interior, tivemos alguns problemas e algumas dificuldades para organizar essa rede de cuidado,
porque não é fácil você conciliar os integrantes familiares, os profissionais, as cuidadoras profissionais e também as necessidades de cuidado que a minha avó precisava naquele momento. Que só quem está na rotina do idoso, da pessoa idosa, sabe o que é que ela realmente precisa, quais são as principais dificuldades e o que ela é capaz ou não é capaz de fazer sozinha e de ter os insights, ter a autonomia de fazer. Então, quando a minha avó voltou aqui para São Paulo, para morar de fato com a gente precisou se reajustar, se reorganizar, tanto com a equipe profissional, a rede de apoio, né, com as cuidadoras, quanto na casa, quem vai dormir com quem, porque a gente não tinha uma estrutura adequada para toda a rede que minha avó precisava de cuidado. Claro que encontramos muitas dificuldades no dia a dia, na rotina, na nossa comunicação. Houve sobrecarga, houve estresse, houve ruído na comunicação de nós três, minha mãe, minha irmã e eu, e também com os outros integrantes, com os meus tios, com os irmãos da minha mãe, com os outros netos, porque foi tudo muito novo e a gente não tinha ninguém para orientar. Ainda que a gente buscou uma agência de cuidadoras, a gente não recebeu nenhuma orientação de organização de cuidado. Não houve um planejamento de cuidado. Eu entrei na graduação de enfermagem e sempre gostei dos temas, né, de envelhecimento, neurologia, e a minha avó presente na minha vida impactou demais na minha escolha, na minha tendência do que eu gostava mais de estudar, do que eu tinha mais curiosidade em querer saber mais. Afinal, impactava diretamente no meu dia a dia e no dia a dia da minha família. Ao longo da graduação, eu fui me especializando, fui pesquisando cada vez mais envelhecimento, doenças neurodegenerativas. Fui para o mestrado, hoje estou no doutorado, pesquisando exatamente isso. Então, no profissional, teve impacto direto, o que eu passei pessoalmente, em família. E na família, a gente também teve algumas consequências. A minha irmã se casou, depois ficou a minha mãe e eu, na mesma casa que a minha avó, e eu me tornei uma das principais peças do cuidado com a minha avó. Eu levava ao médico, levava aos exames, ficava com a minha avó nas internações hospitalares, nas minhas férias, dormia com a minha avó no hospital quando preciso e também prestava os cuidados básicos na residência, né? Eu dava banho na minha avó, trocava a fralda quando preciso, quando precisou fazer curativo eu fiz. Tudo o que foi necessário ser feito, eu fiz ali. E diante dessas responsabilidades que eu fui adquirindo por ser uma das cuidadoras da minha avó, em parceria com a minha mãe, eu fui aprendendo ainda mais coisas técnicas, coisas do dia a dia voltadas do cuidado de um familiar idoso e enfrentando as situações que o cuidado gera. Me gerou sobrecarga, me gerou estresse. E às vezes a gente acha que é ruim sentir isso, que a gente não pode ter esses sentimentos, porque afinal é um familiar nosso que está precisando de cuidado. Provavelmente alguém que já cuidou da gente anteriormente, quando a gente era criança e precisava dessa atenção e recebeu essa atenção. Mas eu entendi que a situação de cuidar, ela é muito estressante. Ela impacta na gente, né, nos cuidadores familiares, sentimentos, perspectivas, muda a nossa forma de enfrentar o mundo, muda a nossa forma de se organizar para o mundo, a nossa vida pessoal, porque muda os nossos parâmetros, muda a nossa perspectiva, o que a gente pode esperar do futuro, o que a gente pode esperar das pessoas. Então mexe realmente com a nossa saúde emocional e por isso que gera tão abruptamente a sobrecarga emocional quando não cuidada. E depois de um tempo eu me casei, saí de casa e ainda assim fui a rede de apoio da minha mãe, fui a pessoa que a apoiava nas necessidades do que era preciso para levar para casa, do que era preciso comprar, quando precisava levar minha avó ao médico. E isso tudo a gente foi se organizando e reorganizando a cada fase da nossa vida em família com comunicação. Mas com os outros integrantes e também, e infelizmente, em algumas situações entre nós, a comunicação ficou muito falha. E a gente teve dificuldade de se ajustar, de dividir escala de final de semana para quem ia ficar com a minha avó, escala de férias do final do ano, quem que ia ficar responsável, quem não seria essa pessoa. E toda essa situação impactou diretamente na minha vida profissional, como eu já falei para vocês,
mas houve um fato específico que foi o que iluminou as minhas ideias, porque eu já gostava da área, só não sabia muito bem o que fazer. Uma vez conversando com o meu tio, na casa da minha mãe, pensando, né, como a gente poderia se organizar diante da situação de cuidado, como a gente conseguiria se organizar em família sem impactar diretamente o trabalho e a rotina de cada casa, de cada integrante familiar. Meu tio questionou se não teria ninguém que poderia nos ajudar a nos organizarmos em família para cuidar da minha avó. No momento, eu não tinha essa resposta. Eu falei para ele que eu não conhecia ninguém já na área, né, da saúde, e realmente eu não tinha encontrado uma pessoa, né, algum local que fizesse essa orientação, que pegasse a família e ajudasse ela a se organizar, a se entender, a se comunicar melhor, para se planejar melhor para cuidar de um familiar idoso que vai precisar de cuidados ou que já está precisando. Então, a partir dessa conversa, veio na minha cabeça que eu precisava fazer isso, porque eu sei pessoalmente e depois profissionalmente o quanto o cuidado desorganizado pode impactar negativamente em uma família, na vida pessoal dos familiares cuidadores principais e também na vida da pessoa idosa, que percebe tudo, sente tudo e também tem as suas consequências, tem a sua forma de enfrentamento modificada diante da organização familiar. Com o depoimento da minha história, você notou alguma similaridade com a sua história ou com a de alguém que você já ouviu, você já vivenciou também? Eu, profissionalmente, me deparo todos os dias no meu trabalho com famílias que enfrentam essas mesmas dificuldades de comunicação, de organização de cuidado, de enfrentamento, que enfrentam sobrecarga, que estão desajustadas para cuidar. E é justamente por isso, é pela minha vivência pessoal e também pela profissional, que eu criei o meu método de cuidado familiar ressignificado, para que as famílias possam ressignificar o formato de cuidado, o ato de cuidar em família para sofrer menos, para que elas se comuniquem melhor, vivam melhor, enfrentem melhor a situação de cuidado, porque é algo que a gente não pode fugir, é algo que de fato teremos que enfrentar cada vez mais com o envelhecimento populacional, com a responsabilidade da família diante do ato de cuidar de uma pessoa idosa dependente de cuidados em casa. E nesse contexto de cuidado em família, o familiar cuidador principal, ele está com maior risco de desenvolver a sobrecarga emocional, que é um estado emocional em que as emoções ficam muito exacerbadas e difíceis de serem enfrentadas, e as situações se tornam difíceis também de serem enfrentadas. E ela pode ser desenvolvida devido à sobrecarga física, devido à exaustão emocional da situação de cuidar, devido à sobrecarga financeira, devido à falta de comunicação, a falta de organização no lar, nas relações familiares, e tudo isso impacta diretamente o ato de cuidar e impacta também diretamente na vida do idoso que recebe esse cuidado. E nessa rotina de cuidado, muitas podem ser as causas da sobrecarga emocional, como por exemplo, a exaustão física diante do cuidado prestado, a exaustão emocional diante do enfrentamento, de você ver uma pessoa que cuidou de você precisando de cuidado, diante da necessidade de conciliar os cuidados familiares com a vida profissional, diante de você ter que abrir mão do seu espaço, do seu tempo, das suas vontades. Todos esses fatores impactam diretamente no bem-estar e nas emoções do familiar cuidador principal, que também impactam diretamente no familiar idoso que depende de cuidado, porque isso é passado no ato de cuidar, é passado na forma que as pessoas se comunicam. Então, a sobrecarga emocional ela tem grande risco para o cuidador familiar principal, mas também para a pessoa idosa. E é muito importante que você conheça os 5 principais sinais de alerta para a sobrecarga emocional, porque às vezes você pode pensar, será que eu tenho? Será que eu não tenho? É claro que é super importante e necessário que você tenha acompanhamento com profissionais da área, mas existem alguns sinais de alertas muito importantes que você já pode ficar de olho. O primeiro é a sobrecarga, é a exaustão emocional e física, quando você se sente muito cansado, quando fica tudo muito intenso, você sente tudo muito de forma intensa, exagerada, tudo te impacta de uma forma bem considerável, algo diferente do que era antes.
quando você sente muito sono, quando você se sente muito cansado para fazer as atividades do dia a dia. O segundo ponto, o isolamento social, quando você não quer mais se relacionar com as outras pessoas, não quer mais se comunicar, não quer mais sair de casa, evita o convívio social, é também um importante sinal de sobrecarga. Quando você tem alterações de humor, que é o terceiro ponto, quando você está irritado do nada, ou você chora do nada, você se chateia do nada, ou está muito feliz, fica muito triste. Quando você tem essas variações de humor, também são fatores importantes para a sobrecarga. O quarto fator é quando você começa a ter alguns impactos na sua saúde física, na sua saúde biológica, no seu corpo, quando existem alguns sinais clínicos que antes não existiam e agora existem e impactam na sua rotina, impactam no seu bem-estar, no seu dia a dia. E o quinto fator, não menos importante, que é o sentimento de culpa. Quando você se sente culpado por ter sentimentos ruins, quando você se sente culpada por estar ali cuidando e querendo fazer outra coisa. E a sobrecarga emocional pode desencadear diversas consequências na vida do familiar cuidador principal, sendo elas emocionais, físicas, profissionais e também familiares. As emocionais a gente pode citar depressão e síndrome de burnout. Nas físicas, a gente pode citar o desenvolvimento de algumas doenças, como hipertensão, outras doenças cardiovasculares, ganho ou perda excessiva de peso repentinas. No profissional, a gente pode citar algumas consequências, como a perda de produtividade e o afastamento do trabalho, a perda do recurso financeiro para aquela família. E também familiar, a gente pode citar o distanciamento, o esfriamento das relações, o ruído nas comunicações que pode também começar a ser desenvolvido quando não pré-existente ou quando existente, mas eles podem ser intensificados também. E não existe uma única forma de você tratar e enfrentar a sobrecarga emocional. Muitos estudos científicos, eles trazem a comprovação de alguns métodos, de algumas formas de enfrentamentos que são eficazes para a redução dessa sobrecarga. E com o meu curso e com o meu método de cuidado familiar ressignificado, eu posso te ajudar a diminuir a sua sobrecarga emocional, a cuidar da sua saúde emocional para o cuidado prestado ao seu familiar idoso. E se você ficou interessada em saber um pouco mais do meu método, se você quer conhecer as alternativas e as formas de reduzir a sua sobrecarga emocional, eu posso te ajudar e tenho uma boa notícia. Clica no botão aqui embaixo para adquirir. E o meu curso, ele é pautado em 8 módulos, contendo 6 pilares do meu método. E esses pilares são: formação da rede de apoio profissional, formação da rede de apoio familiar, como enfrentar o diagnóstico, como organizar a gestão do cuidado, quais são as ferramentas e as práticas que devem ser adotadas para facilitar o cuidado e também como preparar o lar para receber, para acolher um idoso dependente de cuidados. As aulas serão todas online e você pode assistir pelo computador ou pelo celular, no formato que você achar melhor, quantas vezes você quiser. As informações serão dadas de forma super claras e fáceis de serem acessadas pelo seu e-mail. E tudo isso terá o custo mensal de R$ 37,92, parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista, se você preferir, no valor de R$ 379,90. E aí você pode me dizer, mas Luana, eu não tenho tempo para fazer o curso, vai ser mais uma demanda na minha rotina. E eu te digo que vai ser um investimento na sua saúde, no seu bem-estar e para a sua família. Ainda que hoje você esteja com uma rotina muito corrida, o curso será feito de forma dividida, em módulos, você terá fácil acesso, quantas vezes você quiser, até pelo celular. Você vai ter um tempo longo de acesso a esse conteúdo, isso garante que você pode ver e rever quantas vezes for necessário, e é uma forma de você iniciar o cuidado com a sua família, o cuidado com você mesmo, né? O seu autocuidado. Você pode ressignificar a forma que você vive hoje. Então é um investimento que você faz para você e para sua família. Ou você pode me perguntar, mas Luana, como eu sei se esse curso é para mim? Se realmente vai ter efeito na minha vida? E eu te respondo, se você se identificou com tudo que eu compartilhei aqui, se você se sente emocionalmente sobrecarregada, esse curso é para você.
se você enfrenta alguma dificuldade no cuidado com seus pais, se é pesado cuidar de um familiar idoso, se você se sente exausta na rotina do cuidado, se você tem dificuldade de comunicação, se você passa isso com o seu esposo, com a sua esposa, esse curso é para você. O intuito desse curso é, de fato, ressignificar a forma de cuidar em família. Como eu já comentei, é uma responsabilidade. Não há alternativa de fuga para essa responsabilidade, mas há alternativa de enfrentamento, de forma de lidar, de se organizar e se planejar para cuidar em família. E também você pode achar que no momento é um custo pesado para a sua rotina, para o seu planejamento financeiro da família. Eu digo que eu entendo o que você está passando e o curso ficará disponível para você comprar nos próximos dias, nos próximos meses, quando você achar melhor, mas sempre pense que é uma forma de você cuidar de você e da sua família. É um investimento que você faz para suas relações familiares, para o seu autocuidado e para o seu envelhecimento. E como bônus, vocês que aderirem ao curso vão receber diversas coisas que podem facilitar o planejamento e o cuidado em família, como por exemplo, planilhas de organização, um modelo de plano de cuidado, materiais para leitura complementar que vão embasar tudo que eu falo, todas as atualizações do meio acadêmico científico diante da situação de cuidado e também algumas placas ilustrativas que auxiliam a comunicação, que auxiliam o cuidado diário ao seu familiar idoso. E garantindo agora o curso, você será capaz de aprender a enfrentar o diagnóstico, a se organizar para o cuidado, planejar a sua rotina de cuidado, de ser a gestora do cuidado na sua casa, organizar a rotina de alimentação, de medicação, de consultas, ou seja, de cuidado como um todo, obter uma rede de apoio, construir essa rede de apoio familiar e também profissional, melhorar as relações familiares, melhorar a comunicação, que pode ter algum ruído diante da rotina, do cansaço que é cuidar, e também aprender a adaptar a sua casa com segurança para o seu familiar idoso e também para você mesma. E mais uma coisa, caso você não goste do curso, você terá até 30 dias para estornar a sua compra sem nenhum problema. Nos vemos no curso. Seja muito bem-vinda à nossa comunidade CFR. Até lá!